Olá pessoal, tudo bem com vocês? Decidi fazer um vídeo explicativo de como a gente vai fazer a utilização daquela planilha que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, para a gente fazer a análise das nossas medições. Na última aula eu não consegui explicar da forma que eu gostaria, né? A gente teve uma limitação do tempo e também ali do espaço, e eu percebi que algumas pessoas acabaram que não conseguiram visualizar a planilha durante a explicação. Com certeza isso aí pode gerar alguma dúvida, né, e alguma dificuldade na hora de fazer o relatório. Eu fiquei preocupado com isso aí, então eu decidi fazer esse vídeo para eu fazer uma explicação um pouco mais detalhada, se bem que vocês vão perceber que é bastante simples aqui, bem intuitiva a planilha. E também já fica aí registrado, né, um vídeo, vocês conseguem consultar sempre que tiverem alguma dúvida. Então vamos lá. Iniciando aqui, essa aqui é a planilha que eu disponibilizei lá no Moodle, né, juntamente com o arquivo do roteiro do nosso experimento e também do relatório que vocês vão preencher e entregar para mim. Essa planilha ela vai ser utilizada para as duas medições, tanto para as medições que a gente fez com o paquímetro, quanto para as medições que a gente fez com o micrômetro. Se vocês observarem aqui, até está escrito paquímetro na planilha, né, nessa aba, mas a gente vai utilizar para os dois instrumentos. Então, inicialmente aqui, eu disse para vocês que a gente vai preencher todas as células que estão pintadas de verde, ok? E é isso que a gente vai fazer. Como nessa planilha a gente não vai entregar esse arquivo, né? Não tem necessidade de vocês preencherem aqui alguns campos, por exemplo, nome do meio de medição. A gente poderia preencher, mas isso aqui já vai ser colocado lá no nosso relatório, então não tem necessidade. Mas você pode preencher durante, né, a inserção aqui dos dados. Se você quiser gravar ou fazer uma cópia da planilha, você pode fazer o preenchimento, por exemplo, desse nome do meio de medição, que seria o nosso instrumento. Aqui eu vou preencher como paquímetro, ok? Então aqui tem a nossa resolução. Lembra que a nossa resolução é a menor medida que a gente pode medir com o instrumento. No caso dos nossos paquímetros, tinham paquímetros de 2 centésimos de milímetro, né, ou de 5 centésimos de milímetro. No caso aqui, eu coloquei como se eu tivesse utilizado um de 2 centésimos, ok? Mas vocês vão fazer o preenchimento. No caso do nosso micrômetro, todos eles eram de resolução de 1 centésimo, ok? Que é a menor medida lá que a gente consegue medir. Número de medições. Então a gente mediu no nosso experimento 20 medições, ok? Esse número de classe é o número de classes para gerar um histograma. Então vocês estão vendo aqui um histograma aqui embaixo, e se vocês abrirem um arquivo da aula, que eu disponibilizei também, tinha lá explicando sobre a distribuição de classes usando uma regra de Sturges, né, que ele fala que para a gente ter uma representação de um histograma próximo do comportamento de uma curva normal, a gente deve determinar aqui o número de classes sendo 1 mais 3,322 log de n na base 10, onde n é o número de medições. Então, fazendo esse cálculo aqui bem tranquilo, a gente chega em um número próximo de 6 e a gente faz o arredondamento para cima, porque a quantidade de classes tem que ser um número inteiro, né? Não tem como eu ter, por exemplo, 5 classes e meias, né? Teria 5 colunas e meias, não faz sentido, tem que ser um número redondo, então a gente arredonda para cima, ok? Então vocês podem executar esse cálculo novamente aí e conferir se está certo ou não. A nossa tolerância aqui é aquela tolerância, aquela informação que eu coloquei lá na lousa, né? Eu coloquei a informação de que a tolerância da nossa peça era de mais ou menos 5 centésimos, ok? Perdão, 5 décimos. Então, mais ou menos 0,5.
Aqui eu vou colocar uma outra, né, uma aleatória aqui, vou colocar mais ou menos 0,8. Por que essa tolerância aqui? Porque a gente vai fazer a análise desse estudo de tendência pensando em dois casos. Primeiramente, a gente vai fazer a análise como se a nossa peça que a gente mediu fosse um padrão de qualidade. Então, um padrão com uma medida extremamente precisa, ok? E depois a gente vai analisar essa peça como se fosse uma peça a ser produzida. Beleza? Mais para frente eu explico com mais detalhes. Então vamos lá. Depois que a gente preencheu aqui essa parte de cima, então a gente vai preencher a tolerância, a resolução e o número de medições, que foi padrão, né? 20 para todo mundo. Aqui, ó, nesse primeiro quadro aqui, a gente vai colocar todas as medições que a gente encontrou. Então, ó, a primeira medição, a segunda medição, a terceira medição e assim por diante. Aqui no meu caso, eu coloquei, né, umas medidas aqui aleatórias que eu gerei. Então, no meu caso, eu estava medindo um padrão que tinha o valor de referência de 70. E eu encontrei essas medidas aqui, ó, 70,42, 70,36 e assim por diante. Então, eu tenho 10 medidas aqui na parte de cima e mais 10 aqui na parte de baixo, totalizando 20 medidas. Perceba aqui, ó, que eu coloquei as minhas medidas com duas casas decimais. Então, 70,42, porque teoricamente o meu instrumento de medição, que eu coloquei aqui como sendo o paquímetro, ele tem uma resolução de 2 centésimos. Né? Então, todas as minhas medidas, como o meu instrumento tem uma resolução de 2 centésimos, todas as minhas medidas devem ser anotadas com duas casas decimais, ok? Então, por exemplo, se eu tivesse 70 cravado, eu colocaria da seguinte forma, ó, 70,00. Então, com duas casas decimais, para representar a resolução do meu instrumento, ok? Então, em todos os nossos instrumentos, como eles têm resolução centesimal, tanto o paquímetro quanto o micrômetro, a gente vai inserir as nossas medidas aqui com duas casas decimais. Aqui o meu valor de referência também foi aquele que eu passei lá na lousa. Se eu não estou muito enganado, foi de 36,5 para o diâmetro maior, mas confiram naquela foto lá que eu mandei o pessoal tirar. E de 8 para o diâmetro menor. Então quem mediu o diâmetro maior, no caso do micrômetro, né, vai usar o 36,5. E quem mediu o diâmetro menor vai usar 8. Ok? No meu caso aqui, que eu estou com uma outra medida, eu considerei 70, para não ficar igual ao de vocês. Nessa última parte aqui desse quadro, ele está verificando qual que é o meu valor mínimo e qual que é o meu valor máximo das minhas medidas. Então ele vai verificar aqui quem que é o menor valor, o maior valor. A minha amplitude é a diferença. Então é a amplitude entre as medidas. Então é a diferença entre o meu valor mínimo e o meu valor máximo. Então ele já calculou aqui para mim. No caso são 12 centésimos. Entre a minha medida mínima e a minha medida máxima, a diferença é 12 centésimos. E essa largura de classe é o seguinte. Eu determinei lá, ó, pela regra de Sturges, que eu preciso de 6 classes. A diferença entre o meu valor mínimo e o meu valor máximo é de 12 centésimos. Como eu vou ter 6 classes, dividindo 12 centésimos, que é a amplitude, a diferença entre a menor medida e a maior medida, por 6 classes, eu vou ter classes com largura de 2 centésimos. O que significa isso? Eu dividi aqui o meu histograma em 6 classes, ok? Eu vou começar a minha primeira classe com o meu valor mínimo e eu tenho que terminar a minha última classe com o meu valor máximo. Então, cada classe vai ter uma largura, ou seja, vai ter um range de medida de 2 centésimos. A minha primeira classe começa em 70,36 e vai até 70,38, ok? E assim por diante. A minha segunda começa com 70,38, que é o limite superior da minha primeira classe, e termina em 70,4, certo? Então todas elas, ó, têm uma largura de 2 centésimos. E ela começa onde a classe anterior termina, certo? E a primeira classe começa no meu valor mínimo. Aqui embaixo a gente tem
é a frequência. Então eu estou contabilizando aqui quantas medidas tem em cada classe. Então entre as medidas de 70,36 e 70,38 eu tenho uma medida, certo? Analisando essas medidas aqui, ó. Entre 70,38 e 70,4 eu tenho duas medidas. Entre 70,4 e 70,42 eu tenho 5 medidas. E assim por diante. Então eu contabilizei dessas medidas que eu fiz, quantas estão em cada classe. E coloquei aqui, ó, como frequência, ok? Então aqui, ó, geral do histograma. Na primeira classe eu tenho uma medida. Na segunda classe eu tenho duas medidas. Na terceira classe eu tenho 5 medidas. E assim por diante. Esse histograma aqui é para ele representar mais ou menos o comportamento de uma curva normal, aquela nossa curva de Gauss, né? Vocês estão lembrados? Vou pegar aqui uma figura rapidamente. Vou colocar aqui para vocês analisarem. Então tá aqui, ó. É aquela nossa distribuição. É claro que dependendo do tipo de ensaio que a gente está fazendo, a gente não vai ter muito bem, né, essa curva aqui, principalmente para quem encontrou todos os valores iguais. Esse histograma aqui vai até dar uma bugada, assim, vamos dizer, né? Mas a gente esperava que tivesse essa distribuição. Porém, por conta até da resolução do nosso instrumento, a gente vai ver que não vai acontecer muito bem isso. Porém, a gente sempre vai considerar, né, em um experimento onde a gente tem erros aleatórios, que a distribuição é dessa forma, ok? Então, seguindo aqui, ó, vamos lá. Então, fiz aqui só para a gente ter uma noção da nossa distribuição visualmente. Se vocês se lembram, né, na imagem aqui que eu acabei de tirar, né, quando a gente faz o cálculo do desvio padrão das amostras, ou seja, eu estou pegando aqui, ó, o desvio padrão dessas medições, das medições que eu fiz na peça. Eu faço o cálculo aqui do meu desvio padrão, né, que está aqui embaixo, e entre mais ou menos um desvio padrão, então eu tenho a minha média. Em relação à minha média, num range de mais ou menos um desvio padrão, na nossa teoria, a gente tem que ter 68,26% das medições das peças. Então, ó, se eu pegar aqui as minhas medições, calcular a minha média, eu vou ter um valor de média, né, que está calculado aqui no item 1. Se eu pegar esse valor aqui e colocar uma tolerância de menos um desvio padrão, ou seja, eu tenho o meu desvio padrão aqui, ó, vamos arredondar aqui, ó, 0,3 centésimo. Então, mais ou menos 3 centésimo, eu espero que 68,26% das minhas medidas, né, desses valores, estejam dentro desse range. E nesse quadro aqui, ele está calculando o que seria teórico, né? Então, calculando não, né? Verificando se o que é teórico está se realizando na prática. Então, ó, entre mais ou menos um desvio padrão, ou seja, eu tenho o valor da minha média, menos um desvio padrão, então menos esse valor aqui, ó, de 0,028, daria um limite, daria um valor de 70,389. E mais um desvio padrão, daria 70,447. Então a medida mais ou menos um desvio padrão seria entre 70,389 e 70,447. Era para eu ter 68,26% das minhas medidas. Quanto realmente eu tenho? Tenho 75, no meu caso, né? No meu caso aqui, que eu chutei aqui alguns valores. Então tá próximo, certo? Esses valores aqui, na verdade, eu até peguei de um experimento, certo? Mas não é um experimento igual o que a gente fez, mas só para representar. Então tá próximo, ok? Então, agora com mais ou menos 2 desvios padrão. Então, a minha média, com um range agora de 2 desvios padrão, tanto para mais quanto para menos. Então, seria
uma medida que estivesse entre 70,36 e 70,476. Na minha teoria, né, analisando aqui a curva, era para eu ter aqui, ó, entre mais ou menos dois desvios padrão em relação à média, 95,44 das minhas medidas. E eu tenho aqui, ó, 90%. Então, o número próximo. É a mesma coisa para 3 desvios padrão. Entre mais ou menos 3 desvios padrões, era para eu ter 99,73% das minhas medidas. E eu tenho aqui, ó, 100%. Então, muito próximo, né? Ok? Então, ele só vai fazer esse tipo de visualização, que é para a gente linkar com o que a gente deveria ter aprendido lá na parte teórica da aula. Ok? Como eu falei, para quem não teve variação nas medidas, né, tanto esse histograma aqui, quanto essa distribuição vai ficar comprometida, né? Mas não tem problema, isso aqui é só para a gente analisar visualmente, ok? Lembra que quando a gente fala de medição, né, não é só uma medição com um instrumento de medida linear, né, não é só a utilização de paquímetros, de micrômetros. A gente está falando de todo tipo de medição. Então a gente está falando medição de pressão, medição de temperatura. Então imagina que eu estou fazendo ali uma medição, um controle de uma pressão em um vaso, né, de pressão. E eu estou fazendo a calibração de um sensor. Então eu estou fazendo várias medidas. Durante essas medidas, né, dependendo da precisão do meu instrumento, ele vai ter uma variação nas medidas. Não aconteceu isso na prática, né, na utilização do nosso paquímetro, né? Não para todo mundo. Por quê? Porque o nosso instrumento que a gente está utilizando ali, né, o nosso experimento, que é uma medida linear, com paquímetro, que é um instrumento muito preciso e bastante estável, não provoca muitas variações. Só que a gente tem que abranger esse experimento para outras situações. Então, por exemplo, um termômetro e a gente está medindo a temperatura de um líquido, né? Então vai ter variações. Em muitos outros experimentos, né, não são tão estáveis quanto esse experimento que a gente fez. Só que o nosso recurso, né, nos permite fazer esse experimento, ok? Lá na nossa situação é o que a gente tinha para fazer essa análise, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui nessa parte de baixo, a gente já entra com a parte de cálculo. Então, ó, nesse item 1, né, eu vou até aqui pegar naquele nosso roteiro, porque, como eu disse para vocês, as duas coisas estão linkadas. Então, ó, o que está lá no nosso roteiro? Lá? Item 1, determinar a média das medições. Por que a média das medições? A média das medições é a melhor estimativa do nosso valor real que foi medido, né? Então aqui está a equação de como a gente calcula a média, uma média aritmética, né? Uma média simples. Então o somatório de todas as nossas medidas dividido pelo número de medições, ok? Então aqui ele já dá o nosso valor e esse aqui é a melhor estimativa da nossa medição. Como a minha medição teve variação, né? Então a melhor estimativa do meu valor verdadeiro da minha medição seria a minha média. Item 2 é a nossa amplitude. A nossa amplitude eu já falei ali em cima, né? Ela calcula a diferença entre a maior e a menor medida. Por que a amplitude a gente calcula? A gente vai ver mais para frente, né, nas nossas próximas matérias, bem mais para frente, de que a gente pode determinar o comportamento daquela curva, da curva normal, ao invés de a gente calcular o desvio padrão, a gente calcular apenas, analisar o comportamento dela apenas pela amplitude. Por quê? Imagina aqui, ó, dá uma analisada no raciocínio. Eu estou falando aqui, ó, que entre mais ou menos 3 desvios padrões, eu tenho 99,73% das minhas medidas, certo? Ou seja, a minha última medida, a minha menor medida, vai estar nessa posição aqui, ó. Ela vai estar no limite inferior desse menos 3 sigmas.
Porque todas as minhas medidas, né, praticamente todas, né, 99,73, tem que estar nesse range aqui, ó, de mais ou menos 3. Então, nessa posição aqui, ó, vai estar a minha menor medida, e nessa posição aqui, ó, de mais 3 sigmas, vai estar a minha maior medida. Eu tenho aqui, ó, a variação dessa curva, a dispersão dos valores. Então, eu consigo determinar esse comportamento sabendo esse comprimento. Se 3, mais ou menos 3 sigmas, é essa distância, e eu tenho essa distância calculada pela amplitude, que é a diferença entre meu menor valor e meu maior valor, eu divido esse range, né, que é essa distância, por 6, e eu tenho o valor de um desvio padrão. Então, eu consigo calcular ou estimar de forma bem precisa o meu desvio padrão, ao invés de fazer todo o cálculo de variância, né, que é um cálculo demorado, somente pela amplitude, dividindo aqui essa amplitude aqui por 6. Então a gente não vai fazer isso nesse momento, né, porque isso aí é uma otimização, né, do cálculo, a gente vai usar mais para frente. Mas já é bom vocês dar uma analisada no que significa essa amplitude aqui, o que seria a diferença, né, seria o range, né, ou a distância entre essa linha aqui, né, o limite inferior de menos 3 sigmas até mais 3 sigmas. Então a gente tem esse comprimento aqui, ó, essa dispersão da curva. Ok? Então vamos lá. Item 3 é a nossa variância, né? Então lá no nosso arquivo lá, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, tá explicando lá como que a gente vai fazer o cálculo da variância. Tem a nossa formulinha. E o que que representa essa variância? Essa variância, ela representa o quão disperso tá os nossos valores, lembra? Só porém aqui, né, como a gente faz o cálculo, se a gente analisar aqui a nossa equação, a gente está pegando, ó, primeiro o valor medido menos a nossa média que a gente calculou no item 1 elevando ao quadrado, mais o segundo valor menos a média ao quadrado, e assim por diante. E dividindo por n menos 1. Se a gente dá uma analisada aqui na nossa unidade de medida, né, como o nosso x, né, a nossa medição, a unidade de medida é milímetro. E a nossa média também é milímetro. Só que a gente está elevando ao quadrado. Então a gente tem no final desse cálculo um número que tem como unidade de medida milímetros quadrados. Se a gente for fazer uma análise com a nossa curva, né, no nosso eixo x, nós temos o que? As medidas em milímetro. Então, ela representa o quão disperso está as nossas medições. Então, ele está medindo aqui a nossa dispersão, ou seja, o quão longe está uma medida uma da outra, o grau de dispersão. Porém, está numa unidade diferente da que a gente usa na nossa curva, né, na plotagem da nossa curva. Então, é um indício da dispersão, porém está numa unidade que a gente não consegue trabalhar muito bem. E como que a gente consegue resolver esse problema? Então, veja aqui, ó, a gente faz o cálculo da nossa variância, né? A gente vai ter aqui a unidade, no nosso caso, em milímetros quadrados, né? Porque a gente está elevando aqui, ó, a diferença ao quadrado, e a diferença é milímetros. A gente tira a raiz quadrada disso. Quando a gente tira a raiz quadrada disso aqui, a gente está tirando a raiz quadrada tanto do valor quanto da unidade de medida. E a gente passa a ter aqui, ó, o nosso desvio padrão. O nosso desvio padrão é exatamente a raiz da nossa variância. Ele também é um parâmetro que mede o quão disperso estão os nossos valores. Então, quanto menor o desvio padrão, menor a dispersão. Se vocês lembrarem lá daquele exemplo que eu dei do canhão lá, né? Quanto menor esse valor, tanto da variância quanto do desvio padrão, significa que os nossos tiros estão mais agrupados, estão mais próximos um do outro. Ele tem relação também com os nossos erros aleatórios, ok? Então, quando a gente tira aqui, ó, a raiz da variância, a gente tem agora o nosso valor, né, na mesma unidade de medida da nossa curva. Então, a gente consegue gerar aqui, ó, diretamente na nossa curva, né? Deixa eu pegar novamente ela aqui. A gente consegue fazer uma análise agora direta
do valor. Então a gente consegue plotar aqui, ó, a partir da média, que é o nosso ponto central da nossa curva, que está representado aqui por μ, um valor aqui, ó, de mais ou menos um desvio padrão, diretamente no nosso eixo X aqui no caso, ok? Porque agora sim está na mesma unidade. Continuando, a gente tem aqui o cálculo agora do erro padrão da média. Esse aqui foi o item que a gente teve talvez maior dificuldade de entender lá durante a aula, né? Vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem resumida, para ver se a gente tira essa dúvida. Vamos imaginar assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos valores. Então eu fiz aqui, ó, 20 medições e consegui aqui, ó, esses valores para cada medida. Essa primeira curva que eu fiz está medindo a dispersão desses valores, né? Então esse primeiro cálculo aqui, ó, calculei a média e calculei o desvio padrão. Esses dois parâmetros eu uso na plotagem dessa curva, né? Lembra lá? Deixa eu pegar aqui uma outra foto, uma outra imagem, né? Então com esses parâmetros eu calculo o desvio padrão, perdão. Com esses parâmetros, eu determino o comportamento da minha curva. Então, eu tenho aqui, ó, a minha média, que vai ser o meu ponto central da minha curva, e o meu desvio padrão, que vai determinar o quão disperso, né, o quão achatado está a minha curva. Aqui, lá na aula, lá, eu plotei alguns exemplos, né? Então, eu tenho aqui, ó, dois grupos de curvas. Esse grupo de curva tem a média 35, então todos eles aqui tá bem próximo disso, né, de 35. E a minha curva aqui, essa curva de cor preta, ela tem um desvio padrão menor do que da minha curva vermelha e menor do que a minha curva azul. Conforme o meu desvio padrão vai aumentando, o comportamento da minha curva é ela ficar achatada e dispersa. Significa que os meus dados estão cada vez mais dispersos. Então, quanto mais disperso a curva, mais baixa ela está, né? Mais dispersa no eixo X, significa que os meus dados estão mais afastados, certo? Esse aqui é a mesma coisa, ó, só que eu só mudei o meu valor da minha média. Em vez de ser 35, aqui está aproximadamente 38, ok? Mas a mesma análise. Quanto mais achatada a curva, quanto mais baixa ela está, maior é o meu desvio, mais distribuído estão os meus resultados. Essa curva está relacionada aos meus dados, certo? Aos dados coletados, às minhas medidas. Agora, o que a gente quer saber? A nossa incerteza de medição do tipo A é uma incerteza em relação à nossa média. Ou seja, eu fiz o cálculo aqui da minha média. Mas e se eu fizesse novamente 20 medições? Eu provavelmente acharia uma média um pouquinho diferente. E se eu fizesse novamente essa medição, eu acharia uma outra média. Então, na verdade, essa primeira média que eu calculei, eu tenho uma incerteza sobre ela, né? Porque se eu repetir esse experimento várias vezes, eu vou achar médias um pouco diferentes. Vão ser muito próximas, mas vão ser diferentes, certo? Então, o que acontece? Imagina que agora eu repita esse experimento aqui, ó. Então, eu fiz 20 medidas e tirei uma média. Vamos imaginar que eu faça mais 20 medidas, tire uma nova média e anote ela. Depois faça mais 20 medidas e tire uma nova média. E vou tirando várias médias, até eu chegar ao número de 20 médias também. A minha variação das médias, ou seja, a variação entre os valores das médias, vai ser uma variação muito menor do que a variação entre as minhas medições. Porque a média, ela tem uma sensibilidade menor, né? Como a gente está calculando a média, a gente está dividindo aqui o somatório dos valores pelo número de valor, a gente vai ter que a diferença entre as médias, essas 20 médias, vai ser uma variação muito menor do que a própria variação entre os valores. Ou seja, se eu fizesse agora um histograma
para essas 20 médias que eu tirei, esse histograma seria mais concentrado em torno da minha própria média. Ou seja, né, eu até fiz um exemplo lá, ó. Deixa eu pegar a imagem novamente. Essa curva vermelha é a distribuição, essa curva azul aqui é a distribuição das minhas medições. E imagine que eu faça esse procedimento 20 vezes e tire 20 médias. Se eu fizer a distribuição das médias, ele vai dar essa curva vermelha, ou seja, uma curva muito mais concentrada, com menos variação, porque a variação entre as médias é menos, a variação da média ela é menos sensível. Então a diferença entre essas 20 médias que eu tirei vai ser muito menor. Só que eu não vou fazer isso, eu não vou fazer esse experimento 20 vezes, tirar 20 valores de média e depois plotar essa curva. Como que eu posso plotar essa curva? Para eu plotar essa curva, assim como o azul, eu preciso do valor central, que é o valor da minha média, e o valor do meu desvio padrão, né? Ou seja, para minha curva azul, eu uso a minha média, que é o meu valor central, e o meu desvio padrão. Para a curva vermelha, que é a distribuição das médias agora, eu vou usar o mesmo valor da média como ponto central, e o meu valor de desvio padrão, eu vou chamar ele agora de erro padrão, certo? Que é o próprio valor da minha incerteza do tipo A. E o valor desse erro padrão é o valor do meu desvio padrão dividido pela raiz de n. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Então, ó, o valor do meu erro padrão, ó, é o valor do meu desvio padrão dividido pela raiz de n. Ou seja, o meu desvio padrão da média, que a gente chama de erro padrão, é um valor muito menor. Por isso que essa curva, ó, ela é muito mais concentrada. Ok? Então esse valor aqui, ó, é a minha incerteza do tipo A. Então esse exato valor aqui, ó, vai ser o que a gente vai considerar como incerteza. Porém, essa incerteza, ela é calculada em cima do quê? De um erro padrão, ou seja, de um desvio padrão dessa curva vermelha. E se a gente olhar lá naquela curva, né, da distribuição normal, a gente tem que a variação de um desvio padrão dá uma confiabilidade de 68,26%, ok? Então vamos guardar esse valor. Esse valor aqui, ó, é a minha incerteza com uma confiabilidade de 68,26%, ou seja, um desvio padrão da média, ou erro padrão da média, ok? Vamos continuar então. Pessoal, vou separar aqui esse vídeo, porque senão vai ficar muito comprido, depois vai ficar difícil de eu disponibilizar para vocês, ok? Então vou parar a gravação e começar uma segunda parte.